Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa, com mais de 1 milhão de acessos, quase 1 milhão e 400 mil acessos, o Ponta Porã Informa. Você que nos acompanha nas redes sociais, Facebook, Instagram, você que nos acompanha no YouTube, né, curta o nosso trabalho aí e nos ajude, né, a divulgar o trabalho do Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações de hoje, dia 15 de fevereiro de 2021, sequência do Campeonato Brasileiro, né, que teve polêmica de arbitragem. O VAR novamente atuou a favor do Flamengo, né? A sequência da 36ª rodada do Brasileirão foi quente no domingo, com polêmica de arbitragem. A briga pelo título se manteve acirrada ao fim das partidas de ontem. Em jogo com polêmica de arbitragem, o Internacional visitou o Vasco em São Januário e saiu vencedor por 2-0. No primeiro gol, Colorado, marcado por Rodrigo Dourado, o VAR alegou uma falha impedindo checagem em lance, né? Não é que alegou, houve a falha, né? A forma como se noticiam isso que é um barato, né? Em seu retorno ao time após 6 rodadas, o artilheiro Thiago Galhardo marcou o segundo do Inter e chegou a 17 no Brasileirão, dividindo a artilharia com Claudinho do Red Bull Bragantino e Marinho do Santos. Com o resultado, o Internacional manteve a ponta com 69 pontos. O Vasco viu sua situação ficar ainda mais complicada na luta contra o rebaixamento e aparece em 17º lugar com 37 pontos. E teve um pênalti escandaloso também, né, a favor do Vasco da Gama, que não houve pênalti, né? E o Germancano acabou mandando essa bola para fora, né? Mas também teve aí uma ajudinha para ver se o Vasco chegava ou complicava um pouco a vida do Internacional. Não deu, né? E também com polêmica envolvendo a arbitragem, uma polêmica, né? A gente costuma chamar de polêmica. Nos outros tempos, que a gente podia falar muitas coisas aqui, a gente chamava de assalto, né, Tião? O Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 no Maracanã, com gols de William Arão e do Gabriel. O Léo Natel, né, marcou para o Corinthians. O rubro-negro segue na cola do Inter na vice-liderança com 68 pontos, um a menos que os gaúchos. O Timão é o 10º colocado e corre atrás de uma vaga na Libertadores. E em seu primeiro compromisso, após o Mundial de Clubes, em que saiu sem marcar gols, né, o Palmeiras fez 3-0 no Fortaleza, no Allianz Parque. Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Breno Lopes foram os autores dos gols. O Verdão foi para a 6ª colocação com 56 pontos, enquanto que o Leão perdeu a chance de garantir a permanência na elite e é o 15º colocado com 41 pontos, né? O Atlético Paranaense entrou na zona de classificação à Libertadores ao vencer o Atlético Goianiense por 2-1, com gols de Vitinho e Thiago Heleno, no finalzinho, né? Estava empate em 1-1 e depois o Atlético acabou vencendo no final. Robertson fez para os goianos. O Furacão dorme na 8ª colocação com 50 pontos e o Dragão é o 13º com 46 pontos. E de virada, o São Paulo superou o Grêmio em Porto Alegre por 2-1, conquistando sua primeira vitória de 2021. Diego Souza abriu o placar para os gaúchos, né, no primeiro tempo, mas Tietê e Luciano deram a vitória aos paulistas na etapa final. Com isso, o tricolor paulista segue na 4ª colocação com 62 pontos e ainda tem chances matemáticas de título, já que tem um jogo a menos. O Imortal é o 7º colocado com 56 pontos. O São Paulo tem ainda, mais difícil, né? São remotas as possibilidades de chance do São Paulo. Os resultados da 36ª rodada: Goiás 2, Botafogo 0, Santos 2, Coritiba 0, Atlético Mineiro 1, Bahia 1, Flamengo 2, Corinthians 1, Vasco 0, Internacional 2, Palmeiras 3, Fortaleza 0, Atlético Paranaense 2, Atlético Goianiense 1, Grêmio 1, São Paulo 2. Hoje 2 partidas, né? Ceará e Fluminense às 17 horas e Sport e Red Bull Bragantino às 19 horas, né? Esses são os jogos de hoje para completar a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, que tem na ponta agora o líder Internacional com 69 pontos, o Flamengo é o 2º com 68, o 3º Atlético Mineiro com 62, 4º São Paulo 62 pontos, 5º Fluminense tem 57, 6º Palmeiras 56, 7º Grêmio 56, 8º Atlético Paranaense 50, o 9º é o Santos com 50, 10º Corinthians 49, 11º Bragantino 48,
12º Ceará 46, 13º Atlético Goianiense 46, 14º Sport 41, 15º Fortaleza 41, 16º Bahia 38 pontos. E aí abrindo a zona do rebaixamento, Vasco da Gama 17º com 37 pontos, 18º Goiás 36 pontos, 19º Coritiba já rebaixado 28 pontos, 20º Botafogo também já rebaixado 24 pontos na lanterna do campeonato. Próxima rodada do campeonato tem jogos atrasados aí para se cumprir, né? O Corinthians, por exemplo, vai fazer um jogo atrasado aí contra o Santos, né? Jogo da 34ª rodada, né? O Coritiba joga também com o Palmeiras às 18h30 da quarta-feira, um jogo atrasado da 35ª rodada, é isso, 35ª rodada, né? E o São Paulo ainda tem um jogo contra o Palmeiras no dia 19, né? Jogo em que foi adiado por causa do Palmeiras aí no Mundial de Clubes, né? E o Corinthians tem um jogo contra o Santos da 33ª rodada. Então todos os jogos serão realizados na quarta-feira, para que aí todos os clubes fiquem aí com o mesmo número de jogos. A 37ª rodada, a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, tem talvez a decisão do título do campeonato, né? O Coritiba joga no Couto Pereira às 17h30 do sábado contra o Ceará. O Coritiba já está rebaixado, o Ceará tem possibilidades de classificação a Libertadores. O Fortaleza, que ainda não escapou definitivamente do rebaixamento, vai enfrentar o Bahia, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, vai ser um jogo de confronto direto contra o rebaixamento. E o jogo direto de confronto do título acontece no domingo às 15 horas. Flamengo e Internacional no Maracanã. Vamos esperar que o VAR não interfira tanto nesta partida aí, né? Porque é um jogo de decisão do campeonato. O Corinthians na Neoquímica Arena vai jogar contra o Vasco da Gama às 15 horas. O Sport na Ilha do Retiro joga contra o Atlético Mineiro, também às 15 horas. Um pouco mais tarde, às 17h15, na Vila Belmiro, o Santos joga contra o Fluminense. Também às 17h15, né, na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense. No Estádio da Serrinha, em Goiânia, o Goiás joga contra o Red Bull Bragantino, às 19h30. Na segunda-feira, duas partidas, Palmeiras e Atlético Goianiense, às 17 horas no Allianz Parque. E no Newton Santos, no Engenhão, já rebaixado, Botafogo recebe o São Paulo, que ainda tem possibilidades de título do Campeonato Brasileiro. Remotas, mas tem. Essa vai ser a penúltima rodada que vai definir aí, de repente, né, o campeão brasileiro de 2020, já que o campeonato começou em 2020, né, por causa da pandemia, acabou tendo esses atrasos. Então, o campeonato de 2020 pode ser decidido no próximo domingo, no próximo final de semana, né, no Maracanã, com o jogo Flamengo e Internacional. São essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.